E agora é hora e vez do nosso companheiro Sérgio Maia. Bom dia. Muito bom dia, Adson. Bom dia a todos, aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube, população da cidade. Eu gostaria hoje de falar sobre urnas eletrônicas. Eu tenho ouvido tantas inverdades que eu gostaria de pontuar aqui sobre o assunto urnas eletrônicas. A primeira mentira que eu tenho ouvido a respeito desse assunto é que querem voltar ao tempo antigo do voto impresso, ou seja, querem retroagir no tempo, e isso é uma grande mentira e eu explico por quê. Primeiro que está muito claro para todo mundo que o sistema de urna eletrônica é muito dinâmico, rápido, principalmente na hora da apuração, e isso, logicamente, é muito bom. Então, de fato, diante disso, seria uma grande imbecilidade não reconhecer a importância da urna eletrônica, querer tirar este sistema do ar e voltar ao tempo antigo. De fato, isso seria uma grande imbecilidade. Porém, não existe nenhuma proposta para retirar as urnas eletrônicas, que é o sistema atual aqui no nosso país. A proposta, então, que existe, seria simplesmente botar uma impressora ao lado da urna eletrônica, de maneira que quando o cidadão vota na urna eletrônica, ao lado da urna eletrônica, de forma paralela, também será impresso o que foi votado e automaticamente, de forma física, este voto será depositado numa caixa ao lado, que seria uma urna física. Então seria somente isso, uma impressora ao lado da urna eletrônica. A urna eletrônica, ela continuaria da mesma forma, vai ser tudo dinâmico, como já é, apuração rápida, como todo mundo já conhece, com a diferença é que futuramente, se houver alguma suspeita em relação às eleições, nós teremos o voto impresso que foi colocado numa caixa, como eu acabei de falar. Daí, se houver necessidade, conta-se os votos impressos. Isso sim seria o voto verdadeiramente auditável. Por quê? Porque não adianta falar que hoje nós temos o voto auditável, porque não tem. O voto de papel é físico, você vê, você pega na mão, porém, em relação ao voto eletrônico, você não consegue entrar dentro de um computador e ver o que de fato está acontecendo ali dentro. Ou saber se quando o eleitor votou no candidato A, se realmente o voto foi computado para o candidato A. Quem é que pode ter a certeza do que acontece no mundo virtual ou no mundo eletrônico? A pergunta é: por que não colocar esse sistema de voto impresso paralelamente à urna eletrônica, onde depois poderá ser contado e comparado os votos eletrônicos com os votos físicos? Alguém imagina, alguém sabe qual a razão dessa resistência de se colocar uma impressora ao lado da urna eletrônica? E aí tem uma grande falácia para tentar explicar o porquê de não registrar o voto impresso, além do voto eletrônico, que é a seguinte falácia. Eles alegam que com o voto impresso, a pessoa poderá, de repente, vender o seu voto e levar como comprovante que votou num determinado candidato o próprio voto impresso para apresentar para quem supostamente teria comprado o voto. Isso, conforme eu já falei, é uma grande falácia, uma grande mentira, porque apesar do voto ser impresso, o eleitor não teria acesso ao voto impresso. Ele apenas vai conferir a impressão no momento da votação através de um visor de vidro. Este voto impresso vai ser apenas depositado automaticamente em uma urna física, como eu acabei de falar, e não será levado embora pelo eleitor. E futuramente, se houver necessidade, aí sim poderá ser conferido para ver se os votos impressos
conferem com os votos eletrônicos. O próprio Estados Unidos, um país de primeiro mundo, chegou a esta mesma conclusão que eu acabei de colocar agora. Inclusive, para encerrar essa matéria, nós vamos mostrar agora uma matéria com a jornalista Amanda, uma profissional bastante conhecida, sobre como os Estados Unidos estão lidando com essa situação. Vamos acompanhar essa matéria. O principal fabricante de urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou que mudou de opinião sobre a segurança eleitoral. Agora, a empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam comprovante de voto em papel. Veja na reportagem de Luciana Camargo. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hackers. Mais de 560 mil urnas eletrônicas são utilizadas nas eleições americanas, mas atualmente, pelo menos 12 estados usam máquinas que não emitem voto em papel. Especialistas se dizem preocupados. Numa recente apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Halderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2 votos a 1. Isso aconteceu porque antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. Desde o início da investigação sobre a interferência russa na campanha presidencial de 2016, os investimentos em segurança cibernética eleitoral foram intensificados. Recentemente, o Congresso destinou o equivalente a R$1,5 bilhão aos estados americanos para melhorar a tecnologia de votação. Aqui no Brasil, o TSE precisa implantar essa cópia em papel. A todo momento a gente vê computadores tidos como os mais seguros do mundo são invadidos por hackers. Sérgio Maia para o RC, bom dia, Watson, é com você.